Douglas, eu quero estudar no Canadá, mas o que eu preciso colocar na hora que eu for aplicar o meu visto? Que tipo de visto que eu preciso ter? A sexta-feira chega e com ela chega a Estude TV com um vídeo novinho para você. Se você acabou de chegar aqui, seja muito bem-vindo. O meu nome é Douglas. Eu espero de verdade que aqui você encontre respostas para suas perguntas sobre o Canadá e que você se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos e que compartilhe com seus amigos, porque isso é que tem feito as coisas acontecerem e por isso que eu voltei hoje para responder essa pergunta tão enviada para mim e que engloba todas as outras, na verdade. Eu quero ressaltar que essas informações que eu vou passar são todas vindas da única fonte oficial de informação, que é o site do Departamento de Imigração e Cidadania do Canadá, que é o www.cic.gc.ca. O site está em inglês ou em francês. Se você não tiver muito legal nesses idiomas, eu sugiro que você, nas pesquisas que você for fazer ali sobre o assunto que você quer, que você use essas traduções online. Elas não são perfeitas, mas na essência dá para entender assim, o que eles estão querendo dizer. Tem também o site do consulado, né, do Canadá em São Paulo, que tem muita informação em português. Antes de eu falar sobre essas coisas, eu queria esclarecer uma coisa que eu comecei a falar no meu primeiro vídeo, que é a diferença entre visto e permissão de estudo ou de trabalho. O visto é esse documento que, quando aprovada a sua aplicação, o consulado cola no seu passaporte. O que ele faz para você? Ele deixa você entrar no avião e chegar até a fronteira do Canadá. Chegando no aeroporto, quem decide se você entra ou não aqui é o oficial de imigração. O visto não diz que você vai entrar. Aí o oficial vai fazer algumas perguntas. Quanto mais ele perguntar, mais suspeito ele está. Essa é uma dica, inclusive, tá? Então pesquise. Eu vou até fazer um vídeo sobre esse assunto, não me deixe esquecer. O que o oficial normalmente pergunta? Eu vou falar sobre isso no outro vídeo. Então, isso é um visto. Aí quando você vem para estudar mais de 6 meses, ou seja, você precisa ter uma permissão de estudo, ou você vem para trabalhar, você precisa ter uma permissão para trabalhar. É nesse momento, com o oficial de imigração, que você recebe, se ele autorizar, essa permissão de estudo ou de trabalho, ou os dois, dependendo, né, do programa que você vai fazer aqui estudando. Se o seu curso tiver uma duração igual ou menor do que 6 meses, você não precisa de um visto de estudante para vir para cá. Você pode vir com visto de visitante. Então, até esse momento, o visto de visitante custa $100 canadenses. E você já pede o visto de múltiplas entradas, etc e tal, porque aí ele tem uma validade de acordo com a validade do seu passaporte, e até 10 anos, ou se o seu passaporte expira antes, ele vai ter válido até, o de múltiplas entradas vai ser válido até a validade do seu passaporte. Se você pretende fazer um curso mais curto mesmo, de 6 meses ou menos, mas depois pretende fazer um outro curso, mesmo que você ainda não saiba qual, que você ainda não tenha comprado, tem nem ideia, mas você sabe que você vem porque você vai fazer uma pesquisa pessoalmente, você não quis fazer com agência de intercâmbio, não quis fazer nada disso, você quer ir pessoalmente, você já pode sair do Brasil com seu visto de estudante, sim. O visto de estudante hoje custa $150 canadenses. Esse é o valor do visto em si. Você tem outras despesas. O profissional que você contratou, remessas do passaporte, retorno do passaporte, essas coisas você ainda vai ter que custear, claro. Mas ele custa $150 e sim, você só precisa informar numa carta explicativa, que é um documento muito importante de você ter em qualquer aplicação que você for fazer, uma carta explicando tudo para a pessoa que vai tratar a sua aplicação. Porque como não tem uma entrevista antes, né, uma entrevista para a emissão do visto, raramente isso acontece, quanto mais explicado, mais detalhado tiver a sua aplicação, mais fácil para a pessoa que recebeu entender, porque é a maneira que você está conversando com aquela pessoa. Então, nessa carta você fala, olha, eu quero fazer 8 meses, um exemplo, 8 meses de um curso de inglês em Toronto, por exemplo, mas eu gostaria de já ir com visto de estudante, porque eu pretendo fazer um outro curso numa universidade, ou num college, ou né, um outro curso, que vai fazer com que você precise de um visto de estudante depois. Porque aí, você já vindo com visto de estudante, quando você for fazer isso, se você fizer, você precisa fazer só uma extensão desse visto. Do contrário, se você vem com visto de visitante e aqui você decide, não, agora eu quero ficar, você ainda pode, tá? Existe sim, você estando aqui, pedir uma troca de status de visitante para estudante. Só que é uma aplicação mais delicada, ela é mais chata de se fazer, porque é uma aplicação nova, é tudo novo. E apesar de você estar dentro do Canadá,
essa aplicação tem que ser enviada para fora do Canadá, pelo menos por enquanto. E quando eles aprovarem essa aplicação, eles vão te pedir para cruzar a fronteira. Então você vai ter que sair do Canadá e voltar. E você já vindo com visto de estudante, é só fazer uma extensão, dá para fazer online inclusive, e é muito mais rápido, é uma coisa mais fácil de se resolver. Se o seu curso for um curso com duração maior do que 6 meses, você vai precisar de um visto de estudante e você vai precisar fazer exames médicos. Então, o visto de visitante, ele pode ser, o prazo dele normalmente é de 1 a 2 semanas para ele ser respondido, mas são prazos estimados. Tem gente que consegue com 3 dias, com 4 dias, depende. O visto de estudante, ele já, de acordo com o site do Departamento de Imigração, o Consulado do Brasil tem um prazo estimado de 6 semanas para tratar uma aplicação de um visto de estudante. Estimado significa o quê? Não é um prazo que o departamento, se o consulado não fizer, eles estão errados. Não. Eles, de acordo com a análise deles, normalmente eles podem levar até esse tempo para processar uma aplicação. Então não conte com isso como uma verdade absoluta, né? Porque pode não acontecer dessa maneira. Outra coisa é o valor, né? O visto de estudante é $150 até esse momento. E os exames médicos são realmente mandatórios, obrigatórios. Você, quando eles estiverem já com parte dos seus documentos aprovados, essa é uma outra dica, eles não vão te pedir para fazer exame médico se os seus documentos estiverem errados ou se eles já tiverem recusado a sua aplicação. Eles não vão te pedir. Então, se eles te pedirem o exame médico, porque assim, você aplica e tal, de repente chega uma mensagem para você ou para o seu despachante ou para o profissional que você contratou para fazer o seu visto falando, olha, fulano precisa fazer exame médico dentro de tanto prazo. A carta vai falar, vem uma carta ou no e-mail, né, ou como for. Significa que até aquele momento do que eles analisaram da sua documentação está tudo ok. A próxima etapa é fazer o exame médico, que normalmente é a última. Então, se te pedirem exame médico, é meio que está acontecendo, entendeu? Aí você faz o exame médico e tal, o médico vai enviar os resultados diretamente para a embaixada ou para o consulado, você não vê os resultados. Eu te sugiro fazer o seguinte, peça para o médico, não se esqueça disso, gente, é uma dica muito importante, uma cópia, não dos resultados, mas do comprovante, do formulário que ele envia para a imigração, dizendo que você já fez esses exames. Você não está pedindo demais, tá? Não se preocupe, eles já sabem disso. Por quê? Porque depois que você vier para cá, caso você queira fazer uma extensão dentro de um ano, você queira fazer uma extensão, porque esses exames valem por um ano, você não precisa fazer de novo exame médico, ou não precisa ficar desesperado tentando fazer contato com o médico do Brasil para conseguir esse comprovante e tal, você fica tranquilo. Então sempre peça a cópia do comprovante que você já fez os exames médicos, porque depois você pode precisar. Então é uma grande dica, e eu tô falando com propriedade, tá? Porque acontece toda hora isso. Mas é por falta de informação, a agência de intercâmbio não está muito interessada em te dar todas as informações, infelizmente. Assim, algumas, tem muita gente boa, mas né, eles querem vender um curso. Então essas coisas são importantes de ser informadas para a pessoa e acabam passando desapercebido. São dicas que fazem uma diferença muito grande e reduzem um custo absurdo. Então o exame médico funciona desta maneira. De acordo com o documento Get the Right Documents, que é uma das páginas do site oficial da imigração, que eu também vou colocar aqui embaixo para você olhar, nós temos uma listinha de coisas aqui que vale a pena a gente avaliar, que é o seguinte, e eu vou colocar, está na descrição do vídeo também, viu gente, tanto o endereço geral do site do Departamento de Imigração, quanto esse link, que já estava no meu primeiro vídeo também, mas como esse vídeo é mais apurado, vai estar lá também. Aí vem aqui, prova de aceitação. Prova de aceitação seria o quê? Quando você vem para estudar aqui, seja por um curso mais curto ou um curso mais longo, você tem que adquirir um programa, tem que comprar esse programa. Então a escola ela vai emitir uma carta, que é uma carta de aceitação. Essa carta de aceitação é o principal documento para comprovar o que você quer fazer aqui. Então você precisa ter essa carta de aceitação para colocar na sua aplicação do visto. Uma coisa muito importante, se você precisa de um visto de estudante, a instituição de ensino para onde você está indo, ela tem que ser uma instituição designada pelo governo do Canadá para receber estudantes internacionais. Ou seja, ela tem que estar na lista que está nesse link, que também está na descrição do vídeo. Ela tem que ter o DLI, Designated Learning Institution Number. Se ela não tiver esse número, o seu visto será recusado. Ou seja, se a sua escola, ou college, ou o que for, não estiver nessa lista desse link, o seu visto será recusado. Se o seu curso for uma duração maior que 6 meses e um visto de estudante, uma permissão de estudo for necessária, será recusada. E é aí que você tem que se alertar por uma coisa. As escolas têm uma política de ressarcimento que diz assim,
Em caso de recusa do visto, todos os valores serão ressarcidos, exceto, é esse exceto que é o problema. E acredite em mim, também com propriedade, existem empresas que fazem isso de propósito, tá? Só para o seu visto, sabendo que o seu visto vai ser recusado, para ganhar esse dinheirinho aí da política de ressarcimento. Então fique atento a esses detalhes. Se o seu curso for um curso mais curto, essa instituição não precisa ser uma instituição designada, não precisa ter um DLI number, mas vale a pena pensar por que será que essa instituição não tem um DLI number. Prova de identidade, passaporte. Passaporte tem que estar válido, né? Se você quer vir em setembro, seu passaporte, e para ficar aqui 6 meses, seu passaporte vence em outubro, não vai dar. Do mesmo ano, não vai dar. Então, seu passaporte ele tem que ter a validade, tem que ser válido o suficiente para cobrir todo o período que você pretende ficar no Canadá, porque senão seu visto não vai ser aprovado, porque você não tem um documento válido, né? O profissional de visto, ele vai te falar sobre isso. Se sua aplicação for no papel, você vai precisar ter as fotos impressas, 2, para mandar para a aplicação. Se a sua aplicação for eletrônica, que é com a qual eu estou mais acostumado, que é uma aplicação que normalmente é mais rápida, a foto digital já serve. Então essas fotos têm que ir também com fundo branco, mostrando aqui do ombro para cima, com a sua cabeça no centro, você de frente, sem sombra em lugar nenhum, mais ou menos assim as regras da foto. Aí é o seguinte, o passaporte, Douglas, eu tenho um passaporte anterior que eu já viajei bastante e tal, tem que mostrar esse passaporte também, mas aí ele está relacionado ao seu histórico de viagem, eles querem saber os seus carimbos, os seus vistos, porque eles vão avaliar se você já teve algum problema com a imigração de algum país. Então se eu não for lá não tem problema, ninguém nunca vai saber, eu já tive. Não, eles vão saber, principalmente se for os Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Canadá, eles têm um programa chamado Beyond the Border, eles compartilham informações de imigração. Então, infelizmente, não vai achando que eles vão saber, que eles vão saber. Não estou te dizendo que eles vão te recusar ou que vão fazer alguma coisa contra você. Vou dizer que eles vão saber, que eles têm como ter acesso a isso tudo, tá? Então, você não pode ter tido problemas com a imigração em lugar nenhum do mundo. Porque parece que os países eles vão banir. Quando acontece alguma coisa, a atitude deles é banir a pessoa por um certo período de tempo. Então, se você está dentro desse período de tempo, considere a possibilidade do seu visto para o Canadá também ser recusado, porque por óbvios motivos. Prova de recursos financeiros. Esse ponto é um ponto muito importante, eu acho que é o principal motivo de eu fazer esse vídeo, e é o seguinte: a prova de recursos financeiros, você precisa comprovar que você tem como bancar a sua educação e as suas despesas enquanto você está aqui. Pode ser você, pode ser os seus pais também, por exemplo, tá? Então, ou os dois juntos também. Em qualquer das situações, você precisa fazer o seguinte: os profissionais costumam pedir 3 meses de extratos, de contra-cheques e tal. O site do Departamento de Imigração pede 4. Eu vou usar esse aqui como base, tá? Então eles vão pedir o quê? Eles vão pedir os comprovantes dos últimos 4 meses, os seus extratos bancários, para eles olharem a transação financeira dos últimos 4 meses, os 4 últimos contra-cheques da empresa onde você trabalha, declaração de imposto de renda. Se você fez algum empréstimo para fins educacionais, esse tipo de coisa, comprovar isso tudo também, mostrar tudo certinho, bonitinho do seu banco e tal, mostrando qual que é a finalidade, que é para custear as suas despesas, ou seus pais fizeram, o que for, para custear a sua educação. Isso é muito importante. E tem que cobrir tanto as despesas do curso, quanto as despesas da sua manutenção para a sua vida aqui. Aí, vocês vão ver o seguinte, antes uma coisa, se os seus pais forem estar envolvidos nessa situação para poder custear a sua viagem, eles têm que dar uma declaração, dizendo: eu, fulano de tal, declaro para os devidos fins, que sou responsável pelas despesas, qualquer despesa que o meu filho ou filha tiver enquanto estuda no Canadá. Ele vai estudar na escola X, no curso tal, na cidade tal, e eu sou responsável por qualquer coisa que vier a acontecer. Disponibilizo todos minha renda, meus fundos financeiros acho que fundo já é financeiro, né? Meus recursos financeiros para qualquer despesa que o meu filho vier a ter. Assina e data. Então isso é muito importante ter na hora da aplicação. E nesse quadro que aparece aqui do lado, e no link que vai aparecer aqui também, vai explicar uma coisa. Se você pretende fazer um curso de 1 ano, para cada período de 1 ano, acho que fica melhor assim, que você pretende ficar no Canadá, você precisa ter uma comprovação de as despesas da sua educação mais $10.000 disponíveis para serem usados. Então isso é muito importante entender, mas aqui nesse quadro está falando, e no link vocês vão encontrar com mais detalhes, tá? Para uma pessoa. Se são 2 pessoas, é 10 mil de uma pessoa mais 4 mil da outra. Isso é renda mínima.
disponível. Ah, Douglas, então se eu tiver esse dinheiro na minha conta, está resolvido, meu visto será aprovado. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso é um requisito mínimo. Então, daí para cima, eles começam a considerar a sua aplicação. Aí umas outras dicas que são cruciais. Tem muitos vistos sendo recusados no Brasil nos últimos 2 meses, gente. Que um dos principais motivos é a situação de emprego da pessoa no Brasil. Então, é muito importante que você coloque, se você é um empregado de uma empresa, que essa empresa, se você vem visitar principalmente, ela te dê uma declaração dizendo que você está de férias, né? Falando a verdade, claro, ou que você está sob uma licença. Funcionário público normalmente tem uma licença mais longa, que está sob licença, que está autorizado e tal, que eles estão cientes. Isso mostra vínculo com o Brasil. A falta de vínculos com o Brasil, ou seja, o oficial de imigração, a pessoa que está avaliando a sua aplicação, quando ela não entende que você vai voltar para o Brasil com certeza, ela vai recusar o seu visto. Eles precisam entender que você vai vir, mas que você vai voltar para o Brasil. Os bens são algo muito interessante. Os bens, tipo imóveis, eles também comprovam vínculo com o Brasil. Se você tem imóveis, se você tem automóvel, esse tipo de coisa é legal de colocar na sua aplicação, que comprova vínculo com o Brasil também, sabe? Tem que comprovar vínculo no Brasil. E isso é um requisito na hora da aplicação do visto. É uma outra dica que eu dou. Mas eu acho que a carta do empregado ainda é a coisa que mais pega, assim, para te falar a verdade. A minha dica é que você preste atenção nas orientações que você está recebendo, tanto as boas quanto as ruins, porque às vezes acontece de nós passarmos a informação para o estudante, as instruções de como fazer isso ou fazer aquilo, talvez pela euforia ou não sei o que acontece, a pessoa não presta muita atenção nos detalhes e às vezes um pequeno detalhe vai mudar tudo. De repente um pequeno detalhe vai impedir o oficial de imigração aqui na fronteira de te emitir uma permissão com a validade adequada. De repente um pequeno detalhe vai fazer você comprar um curso que não vai atender ao que você realmente está procurando. De repente um pequeno detalhe vai fazer com que você saia do Brasil com um documento errado, que não era o documento que você pretendia. Então assim, quando você encontrar alguém que te passa as informações, a primeira dica é: para ali a não ser que você está inseguro, porque eu acho assim, quando a pessoa encontra, ela está segura, não existe mais um motivo para uma pesquisa. Se você continua pesquisando, é porque você ainda não confia nessa pessoa. Então, se você ainda não confia nessa pessoa, não segue o que essa pessoa está falando. Continue a sua pesquisa. Não vá pelo impulso para vir para cá, porque você pode entrar num grande problema, porque tem pessoas, algumas de vocês que devem estar assistindo, que vão abrir mão de alguns bens para poder investir nesse projeto. Tem pessoas que vêm para cá para fazer um curso e depois voltar para casa para uma profissão, ter uma carreira melhor. Tem outras que estão fazendo um projeto de vida para se mudar para o Canadá. Então é muito importante encontrar alguém que você confie e perceba se essa pessoa está preocupada em fazer uma venda de um produto ou em cuidar de você, porque é diferente. Infelizmente, falo com propriedade também, a indústria ela está mais preocupada com a venda, com bater meta e com comissões que algumas instituições de ensino dão, do que com cuidar desse estudante, do interesse, do projeto de vida que essa pessoa tem. E quando aparece alguém que tem essa preocupação, essa pessoa é massacrada. Ela é massacrada pela indústria, é chamada de ridícula e às vezes algumas pessoas até confundem as cabeças dos estudantes que conversaram com essas pessoas que realmente queriam ajudar esse estudante. E aí essa pessoa, se ela for pequenininha, ela acaba falando: nossa, eu não vou sobreviver enfrentando esses gigantes. Então, é um mercado que é bem sujinho, assim, sabe, gente? Então, cuidado com isso, sabe? Esse vídeo era para ser bem mais curto, mas eu acho que essa parte eu precisava falar com vocês. Eu sei o que eu estou falando, eu sou preparado para poder falar e eu passei por algumas coisas, então eu estou compartilhando isso com vocês. Essa indústria está preocupada em vender um curso para você. Ela não está preocupada com o seu futuro. Então, se você encontra uma assistência legal,
pegue, sabe? E lembre, se você está contratando um serviço para ser atendido, que você possa receber o que você procura. Eles têm a obrigação de responder as suas perguntas. Não estão fazendo um favor para você. Se você foi a uma agência de intercâmbio, contratar os serviços deles, eles estão te oferecendo um curso, pergunte tudo quantas vezes você achar necessário. Porque se você tem um projeto de, além de estudar, retornar, além de estudar, ficar no Canadá depois, você precisa acertar, você não pode se dar o luxo de errar. Envolve, por mais dinheiro que você tenha, não independe assim do seu nível social, dos seus recursos financeiros. O desgaste emocional, sabe? É muito papel, são muitos documentos. Então a minha dica pessoal preste muita atenção nas instruções que vocês estão recebendo e pesquisem muito, porque às vezes uma mega gigantesca empresa está lá porque ela vende muito. Agora não significa que essa empresa oferece uma estrutura que o estudante realmente precisa, porque o que acontece na maioria absoluta das vezes é o estudante vem para cá, eu costumo falar que ele é jogado aqui por uma empresa que vendeu um programa, etc. E ela fica totalmente desamparada quando ela chega aqui. É muito triste de ver, eu já vi muito isso. Então a minha dica é essa, preste muita atenção nas instruções que você está recebendo. Vale a pena e é o seu futuro que está em dia. E eu quero te encontrar aqui para a gente poder comemorar as coisas dando certo. Eu tenho tentado fazer com que os vídeos fiquem mais curtos, só que principalmente quando chega nessa parte de procedimentos, de explicar assim detalhes, eu fico tão preocupado porque eu olho para essa câmera como se eu estivesse olhando para um por um de vocês individualmente no meu escritório, sabe? Eu tenho esse sentimento e eu me preocupo muito com isso, sabe? Porque eu sou imigrante e eu sei como que são as coisas. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha esclarecido essas dúvidas que eu apresentei, que eu já tinha recebido. Vocês terão com certeza mais outras perguntas, então por favor me enviem as mesmas pelos comentários do vídeo ou pelo e-mail estudotv@gmail.com, que eu vou reunindo e vou me organizando da melhor maneira para que eu possa respondê-las. Eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha esclarecido e que conto com você se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo e compartilhando com seus contatos. Muito obrigado, na sexta-feira que vem eu volto com mais informações ou entretenimento. Muito obrigado e até mais. Bom fim de semana, gente. Tchau!